Bien, José Luis, primero decir que me alegro mucho de invitaciones, placer participar de este podcast Banca y Compliance. Por favor, disculpe mi español es regular. No. Saludo a todos con una bebida tradicional aquí en Rio Grande do Sul, el mate, es una bebida caliente que nosotros tomamos en momentos de relajación, reuniones y conversaciones con amigos. Muchas gracias, José. Yo te acompaño con un café el día de hoy. ¿No se ve por aquí? Aquí está mi café. Ya ves que los temas que platicamos en este podcast son dignos de acompañarse con una taza de café o con una copa de vino tinto, pero Sí. esa bebida es más especial para este episodio, José. Fíjate que te agradezco. Yo recuerdo, yo hice una tesis sobre Tax Treaty Policy of Emerging Countries, utilizando principalmente Brasil, Rusia, India y China. Y en ese año, más o menos en el año 2004, 2005, el foco sobre lo que podía hacer Brasil para la economía era importantísimo. Y sobre todo el interés que había de otros países de cómo hacer para que los tratados internacionales de doble tributación por ahí fueran exitosos y tuvieran un final positivo, como lo estaba haciendo en la mayor parte de los países miembros de la OECD, y con otro tipo de país también acogidos a los modelos de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo tengo la impresión de que después de los años 2000, 2005, donde fue un crecimiento importante y en la percepción mundial así lo era, después vino como que se apagó un poco. Sí. ¿Qué sucedió económicamente desde la perspectiva tuya, brasileña, local, doméstica, y obviamente desde tu punto de vista académico? ¿Qué fue lo que hizo que hubiera esa contracción después de esos años? Sim. José, fazer resumo de política brasileña, né? Luego de los gobiernos militares surgió una nueva república en 1985, con el presidente todavía elegido indirectamente, ainda el presidente Tancredo Neves, que no asumió el cargo por enfermedad y luego falleció y asumió su vicepresidente José Sarney. De um governo civil, temos as reformas mais importantes, política, econômica e social. O Brasil atravessava um momento de comoção popular com a transição do governo militar a um governo civil e que deu a José Sarney papel protagônico na reforma política. O país sofria de hiperinflação e, desta forma, elegeu como objetivo principal a luta contra a inflação e o país implementou, então, uma série de planos econômicos. 7. A raiz da globalização e em plena campanha eleitoral, então, o presidente Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto, impulsionou a abertura econômica a partir do documento conhecido como Consenso de Washington, que pretendia difundir a condição economicamente o neoliberalismo e a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos, especialmente os da América Latina. Pero foi destituído em 1992, acusado de participação em corrupção, fraude financeiro, e se a economia vai bem, a pressão aumenta, né? O vice-presidente Itamar Franco assume o governo de forma interina. Depois, o presidente Fernando Henrique Cardoso assume um protagonismo de outra reforma muito importante, a econômica. O Plano Real de 1994, é um plano de estabilização da inflação mais exitoso até hoje na história econômica brasileira. Foi procedido e complementado por um conjunto de reformas econômicas, ajuste fiscal, liberação comercial, reestruturação de empresas privadas, privatização de empresas estatais, reforma das empresas e a administração pública. Na primeira fase, tuvo como objetivo o ajuste fiscal e corrigir desequilíbrios pressupostários para os primeiros anos e evitar que presente pressões inflacionárias. E na segunda fase, implementou uma moeda de referência como lema para a desindexação da economia brasileira. E depois, a introdução de uma nova moeda, uma ampla intercâmbio
o real em equivalência de R$1, $1 para reduzir a escalada de preços e a luta contra a inflação. Né? Depois, a reforma social, o último protagonista foi Luiz Inácio Lula da Silva, a reforma social, que vai acompanhada da premissa deste modelo de sociedade que aboga por uma maior participação social nos assuntos públicos. Intensificou os programas sociais que redundaram nas desigualdades sociais e insertaram a grande parte da população no mercado de consumo. Essas inversões foram possíveis principalmente pelo crescimento da China, que demandou matérias-primas brasileiras. E, em resumo, o Brasil é passado por importantes reformas políticas econômicas e sociais. Desta forma, a partir de Fernando Henrique Cardoso, que foi embaixador do Brasil, o Brasil seguia uma orientação voltada para o externo, né? Umas relações muito pujantes, como você citou, a questão do BRICS, não? As relações Brasil com China, mais voltado também aos problemas da América Latina, mais próximos da América Latina, da América do Sul, fez com que o Brasil se tornasse um protagonista sul-americano nas relações internacionais. Depois, isto foi se perdendo, né? O presidente que substituiu Lula, embora não tenha no mesmo partido, não tinha a mesma fluência, não tinha o mesmo desenvolvimento político e, de certa forma, o Brasil foi perdendo esta identidade. Né? Depois, Dilma foi destituída, né? Quando a economia não vai bem, a pressão foi destituída, claro. Um mandato interino de Temer, e depois o presidente Bolsonaro atual tem uma política totalmente avessa, mais voltada para dentro do país, mais nacionalista, e isto fez com que o Brasil fosse perdendo um pouco do modelo de desenvolvimento, de protagonismo. A economia tem um potencial enorme, muito grande, porém a política é um problema a ser resolvido, uma escolha que o Brasil deve fazer em se desenvolver por meio do Banco de Desenvolvimento Nacional, BNDES, ou, por exemplo, do Banco do Sul, Venezuela, Brasil, mas isso é uma decisão que ficará posterior. Neste momento, não muito claro, o Brasil, na minha opinião, não participa desse modelo mais voltado ao exterior. Ok, oye, ¿y